Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Pedro Fernandes. Paulistano, Pedro é arquiteto e urbanista graduado pela Universidade de São Paulo, mestre em Gestão e Políticas Públicas na FGV e técnico em edificações pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Assumiu a presidência da SP Urbanismo em abril de 2024, tendo ocupado anteriormente cargos de assessoria e a diretoria de desenvolvimento urbano da empresa. Está na Prefeitura de São Paulo desde 2020, onde foi diretor de obras de drenagem urbana e de edificações na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Atualmente, também é vice-diretor do FGV Cidades. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Seja muito bem-vindo, Pedro Fernandes, da SP Urbanismo. É um prazer te ter aqui no programa. Já faz algum tempo que a gente se encontrou pessoalmente aí na sede da SP Urbanismo em São Paulo e resolvi te convidar aqui para o programa para apresentar para os nossos ouvintes o que é a SP Urbanismo. Eu acho que, principalmente para quem olha de fora e principalmente para quem não é de São Paulo, parece ser uma estrutura um pouco diferente de outras cidades. Então, eu acho que a gente podia começar a nossa conversa com isso mesmo, né? O que é SP Urbanismo, qual é a diferença para a Secretaria de Urbanismo, de escopo, de atribuições, e assim seguimos. Legal, Antônio. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra, sempre acompanho, né, as colunas, quem fala aqui, aprendo bastante com vocês. Então, realmente muito bom estar aqui tendo essa conversa sobre cidades, né, que a gente é tão apaixonado. Sobre a SP Urbanismo, na verdade, ela é produto de uma cisão da antiga EMURB, né, a Empresa Metropolitana de Urbanização, que foi criada nos anos 70 em São Paulo, praticamente com a expansão aí do metrô, né, então com as primeiras obras de execução do metrô, também era necessário uma empresa que tivesse uma frente de infraestrutura, que compreendesse aspectos de valorização do solo, etc. Então, a EMURB, ela nasce bastante nesse contexto. E a EMURB tinha duas frentes principais. Primeiro, uma gestão desses potenciais, gestão das operações urbanas, que provavelmente a gente vai falar disso depois, e a execução de obras. Então, é muito comum a gente andar pela cidade e ver algumas obras com o símbolo da EMURB. Em 2009, a EMURB foi dividida, né? Parte virou a SP Urbanismo, parte virou a SP Obras. A SP Obras, então, responsável pela execução, principalmente, e a SP Urbanismo foi com uma atribuição principal, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, com a gestão das operações urbanas, a gestão financeira, o diálogo com os conselhos gestores e também no apoio direto à secretaria, né? Então, quando você perguntou qual a diferença, na verdade, nós trabalhamos muito em conjunto. A SP Urbanismo, ela é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, né? A secretaria já teve também uma divisão entre licenciamento de um lado e desenvolvimento urbano de outro. Hoje é unificada. Então, a gente trabalha aí junto com a secretaria, né? Hoje tocada pela secretária Beth França. Especialmente, a secretaria tem uma ligação maior no que tange ao urbanismo com o plano diretor, com a lei de uso e ocupação do solo, e nós lidamos mais especificamente com alguns trechos específicos da cidade. Vou dar um exemplo. O plano diretor de 2014, por exemplo, ele delimitou uma área específica, que é a macroárea de estruturação metropolitana, que carece, então, de planos específicos. E ela engloba áreas que já estavam consolidadas, como a Operação Urbana Faria Lima, Água Espraiada, Água Branca, bairros Tamanduateí, e outros instrumentos urbanísticos. Eles
estão localizadas prioritariamente ali junto às várzeas da cidade, Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, ali próximo das orlas ferroviárias. Então, a gente desenvolve especialmente planos, projetos específicos para fomentar o desenvolvimento dessas regiões. E aí é o instrumento como um todo, né? Vai desde planos e projetos, em alguns lugares até obras, a gente está responsável atualmente, e passando, como eu falei para você, pelo diálogo com a sociedade, por meio da coordenação dos grupos gestores, e a gente é responsável aí pela interlocução da prefeitura com a CVM, né, no caso da comercialização de CEPACs. Então, passa por vários aspectos do urbanismo. Não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que é um pouco das atribuições do São Paulo Urbanismo é realmente em complemento e sempre associado à secretaria. Não, excelente introdução, né? Eu fiquei com uma curiosidade. Tu comentou que a EMURB lá atrás foi criada para acompanhar as obras de execução do metrô. O metrô é estadual, né? E a EMURB era municipal. Era por acaso assim meio que um braço municipal para fazer interlocução com o Estado? O metrô não era municipal. Ah, não era. Não era estadual. Se não me engano, um tempo depois que ele passa para ser estadual. No começo, não sabia. Tá. A linha, foi especialmente na linha azul e verde, né? Tanto que até hoje, a gente hoje tem um braço que a gente tem aberto, que é sobre ativos imobiliários. A gente tem, por exemplo, ainda tem terrenos que são fruto de desapropriações da época para viabilizar obras de infraestrutura, especialmente do metrô. E aí tem casos bizarros, né? Às vezes tem terrenos que a São Paulo Urbanismo tem na sua carteira hoje, que é a área do pilar do metrô da linha azul, ali perto da Armênia, é um caso. Outras áreas perto da estação Tietê. Enfim, tem alguns casos desse, mas era especialmente na execução da linha azul do metrô, a primeira, né, ainda municipal. E essa atribuição histórica, ela ainda existe, assim, desenvolver uma estação de metrô, o entorno de uma estação, ou isso não necessariamente passa por vocês? Não necessariamente. Ao longo do tempo, a gente teve essa separação. A gente tem ainda aí com diferentes órgãos do Estado, a gente tem um papel de atuar bastante em conjunto, mas essa relação foi bastante separada aí ao longo das décadas. Legal, interessante. E assim, como governança dentro do município, a Esper Urbanismo é como se fosse uma secretaria? Ou ela é uma empresa? É uma empresa pública, mas assim, é uma empresa pública 100% controlada pelo município. Então, a gente tem uma natureza jurídica que permite a gente pontos que são mais flexíveis em relação à administração direta. Porém, o nosso controle é totalmente da prefeitura, né? Temos um conselho de administração, uma diretoria colegiada, 5 representantes da diretoria, depois um conselho de administração, um conselho fiscal, mas é 100% público, né? Se você for considerar a propriedade em si da empresa pública. Sim. Tu conhece alguma outra cidade brasileira que tenha um modelo semelhante, assim, de empresa? Não conheço. Eu acho que a gente, assim, São Paulo não tem um instituto de planejamento como algumas outras cidades têm. Curitiba. Né? Curitiba com o IPUC, Fortaleza com o Planfor, Rio com Pereira Passos. Acho que a gente cumpre bastante desse papel aqui, né? Tanto que nós compomos, né, quando a gente criou, né, esteve junto de alguns outros municípios do Brasil, criando a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, chamada InRede. A gente participa bastante disso. Então, como um instituto de planejamento. Mas como empresa, acho que essa característica da São Paulo Urbanismo de empresa está muito vinculada aos CEPACs, né? Não só a uma flexibilidade jurídica, administrativa, mas também a uma natureza de certa forma, participar dos lucros, participar do desenvolvimento imobiliário e retroalimentar o município. Então, por exemplo, parte das nossas receitas, quase metade, vem do nosso trabalho com a gestão dos CEPACs, dos títulos. Então, quando a gente vende, quando a prefeitura vende, né, de certa forma, quem tem o solo, o direito do solo criado, quem tem essa propriedade imobiliária dos CEPACs é o município, né? Inclusive desde o Estatuto da Cidade, é o município. O município delegou para São Paulo Urbanismo parte da gestão desse ativo. E aí a gente tem a capacidade de, atuando junto ao mercado, mas também a sociedade civil, fazer parte
dessas operações. Então, a gente ganha, a depender da operação urbana, 4% da venda do CEPACs, ela vai direcionada para São Paulo Urbanismo. Quando tem, por exemplo, uma desvinculação do CEPAC, também para São Paulo Urbanismo. A desvinculação é quando o proprietário já vinculou aquele título a um terreno, né, e por algum motivo ele muda de estratégia, desvincula, tem uma multa de desvinculação. Isso também para São Paulo Urbanismo. Então, a gente tem esse lado que é um pouco mais empresarial, ainda que é um empresarial totalmente a favor do interesse público, do interesse municipal. Pedro, explica para um ouvinte, talvez, que não esteja familiarizado com o CEPAC, né, o que significa e da onde vem. Beleza, eu acho que tem uma tradição longa isso, né, vários países, na literatura de urbanismo, que é você tentar capturar um pouco da valorização imobiliária de áreas que têm projetos específicos ou de áreas que vão se valorizar. Você pode fazer isso de várias formas, né? A mais tradicional no Brasil é a outorga onerosa do direito de construir. O que significa isso? Quando a gente tem um terreno em que 1.000 metros quadrados, e você define que o coeficiente básico da cidade é 1, quer dizer que eu posso construir 1.000 metros quadrados. Pode ser, por exemplo, 2 andares de 500 metros quadrados. São, por exemplo, clássico. Quando a gente define que tem um coeficiente que pode ser superior a esse mínimo, isso é possível desde que se pague pela diferença entre o mínimo e o máximo, ou aquele que foi utilizado. Então, se eu quiser construir 4.000 metros quadrados, um terreno de 1.000 metros quadrados, você deve pagar por essa diferença, por esses 3.000 metros quadrados adicionais. Tá? Você pode ser, no caso da cidade de São Paulo, você paga, na cidade como um todo, para um fundo, o Fundurb, Fundo de Urbanismo da cidade, que aí tem as suas receitas vão para investimentos diferentes, mobilidade, habitação social, etc. O Fundurb tem alguma ligação com o SP Urbanismo? Não, a gente até executa algumas coisas com recursos do Fundurb, mas, em geral, o Fundurb é administrado pela Secretaria. E essa é uma distinção também muito clara. Então, quando, por exemplo, se constrói na Rebouças, dá um exemplo claro de São Paulo, na Rebouças ou Avenida Paulista, são avenidas que não estão dentro de nenhuma operação urbana ou nenhum desses planos diferenciados. Então, o que se arrecada nesses locais vai para o Fundurb. E o Fundurb que investe em Cidade Tiradentes, no Grajaú. Então, o Fundurb ele tem um papel importante de redistribuição e promoção de uma justiça urbana maior, a partir de captar em locais que têm interesse no mercado, por meio da outorga onerosa, e aplicar em áreas que necessitam mais de investimentos públicos. O que acontece com uma operação urbana? O que você capta naquele lugar, naquele perímetro definido por lei, é investido naquele próprio local. Então, tem uma lógica de circuito fechado, vamos dizer assim. E, no caso de uma operação urbana consorciada, esse valor que é pago, ele não é pago durante o processo de licenciamento, vamos dizer assim, como a outorga. Você tem que comprar um título, e esse título equivale a X metros quadrados. Né? Então, o CEPAC é o Certificado de Potencial Adicional de Construção. Ou seja, ele é um título que pode ser comercializado, inclusive, a pessoa adquire esse título, depois revende, isso é possível, e ele é vinculado ao terreno na hora, quando a pessoa o investidor está fazendo o processo de aprovação. Mas o que é interessante para o município é que antes de ter essa construção, ou às vezes muito antes, já tem recurso em caixa necessário para executar as intervenções naquele perímetro da operação urbana. E essas intervenções são totalmente executadas de acordo com o programa de intervenções também aprovado em lei. Então, a operação urbana ela segue uma lei específica para um território específico da cidade. Caso mais clássico da Faria Lima, né? Então, em um território, uma Faria Lima em que se arrecadou aí 5 bi, né, ao longo dos anos. E aí, pensando nessa distinção, né, a outorga onerosa, ela não pode ser comercializada. Ela é vinculada a um terreno. Ela é vinculada sempre ao terreno. Sempre ao terreno. Você tem formas diferentes, né? Dá um exemplo, o plano diretor de São Paulo tem a transferência do direito de construir, né, que é para alguns casos você pode adquirir, o famoso TDC, você pode adquirir o direito de construção de um imóvel que, por exemplo, passou por um retrofit, um imóvel tombado, e ele tem uma certidão que ele pode vender essa certidão e o outro, ele não precisa pagar a outorga onerosa para construir a mais, porque ele comprou daquele que reconverteu um bem tombado, por exemplo. Então, tem formas diferentes da outorga, mas ela não é um título. De nenhuma forma, ela é um título. Entendi. O CEPAC sempre é um título. E aí é um título
que a relação da prefeitura com esse título, com o mercado, se dá através da CVM, né? A gente tem contratos importantes com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, todas as intervenções são auditadas pela Caixa Econômica Federal, então é importante porque é uma segurança jurídica financeira bem importante para o mercado. Então vamos tentar tangibilizar isso para o ouvinte, né? Porque acho que muita gente ouve operação urbana e tudo mais, eu acho que existe uma discussão aí no meio urbanístico, né, de que as operações urbanas, elas quase, assim, inegavelmente acabam flexibilizando parâmetros urbanísticos para viabilizar essa arrecadação, né? Comentou da Faria Lima, né? Quanto que já foi arrecadado e para onde, assim, os recursos têm ido ao longo dos anos, né? Imagino que sejam múltiplos destinos. Múltiplos destinos. A operação urbana, como eu falei, arrecadou cerca de 5 bi até o momento. Investiu já 2,8. E aí os destinos são muito diversos. Então, para habitação social, por lei, obrigatória, a gente está em cerca de 30%. E o que é interessante é que financiou, por exemplo, as obras ali do Real Parque, né? O Real Parque é uma comunidade importante ali, próximo ao Marginal Pinheiros. Financiou parte da linha amarela do metrô, que é uma obra de mobilidade, então mesmo sendo com outro... Da linha amarela? Sim, financiou parte da linha amarela. Mas também, sob uma ótica um pouco ainda mais vinculada ao transporte individual, financiou obras de túnel na Faria Lima, né? Túneis que passam sobre a Faria Lima, financiou algumas obras, ciclovia, vai financiar agora a ciclopassarela do Panorama, na Zona Sul, é algo importante. Então, são investimentos diversos, áreas diferentes, mas prioritariamente infraestrutura, em mobilidade, principalmente, e habitação. E aí, quem elabora esses projetos é a SP Urbanismo? Não todos, mas na maioria, sim. Na maioria, sim. Então, como eu falei, o projeto do metrô, executado pelo metrô. Alguns túneis foram... na época era EMURB, né? Então, a EMURB era a SP Obras e a São Paulo Urbanismo. Então, prioritariamente foi sempre da própria EMURB. Mas, em alguns casos, a Secretaria de Habitação, por exemplo, a Secretaria de Habitação que desenvolveu o conjunto Coliseu. Coliseu é uma comunidade na Vila Olímpia, né? E aí a gente tem uma favela que foi reconvertida em habitações de interesse social, com a população foi chave a chave, a população continua lá, segue morando lá. Então, você tem esse tipo de investimento. Pode pegar o caso da Água Espraiada, por exemplo, que foi feito o Jardim Edite, que é uma habitação social clássica, né? Você tem do lado da Berrini um conjunto residencial com aquela qualidade arquitetônica, urbanística. Esse foi o projeto de vocês? Não, esse foi da SEAB. Isso, depende. Daí, a habitação é mais a SEAB mesmo. Mas a SEAB mesmo, porque você tem ali uma estrutura, um conhecimento do diálogo com os moradores, uma estrutura de trabalho social que condiz mais com os trabalhos da SEAB. O urbanismo acaba ficando mais com o espaço público, vamos dizer assim. Tá. E aí, como é que, assim, só para a gente entender a dinâmica, digamos assim, do processo decisório, né? Vocês fazem essa questão da estruturação das operações urbanas, o CEPAC é da prefeitura, e, assim, quem é que decide, digamos assim? Existe algum comitê, ou isso fica a cargo do prefeito, sabe? De que tipo de projeto vai ser alocado o CEPAC, né? Eu imagino que vocês tenham aí um leque de opções, não sei como é que isso é apresentado, digamos assim, para o prefeito e dado andamento. Muito boa essa pergunta. Acho que, primeiro ponto, a decisão do que fazer está na lei, né? Então, a lei é aprovada, votação qualificada na Câmara Municipal. Então, o conjunto de intervenções possíveis tem que seguir a lei. Tá? Tanto que a última... Do tipo, tanto em transporte, tanto em habitação, isso? Tudo que é feito com recurso arrecadado por CEPAC tem que seguir o programa de intervenções que está definido em lei. Então, você tem os percentuais mínimos, mas você tem projetos ali estabelecidos. Então, tem que seguir a lei. Mas a lei já descreve um projeto específico do tipo, vai ser um túnel X,
Ou é abrangente, tipo, é mobilidade, sabe? Depende da operação urbana. Algumas delas falam o túnel X. Outras falam... Eu vou dar o exemplo de Paraisópolis, que é o último caso. Ficou permitido aplicar recursos de CEPAC em 3 favelas com o RG da favela, né, que é o código das EIs. Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto Seguro. Então é muito claro na lei. Isso que eu ia perguntar, né? Porque a Paraisópolis não é adjacente à Faria Lima, né? Então já então tem foi feito todo um trabalho de convencimento da sociedade que você tinha uma possibilidade de urbanizar, de trazer mais qualidade de vida para uma favela muito próxima, né? O famoso do rio para lá e do rio para cá, né? Do rio para lá, com um abismo de índice de desenvolvimento humano, de qualidade do acesso da população à infraestrutura, e os vereadores aprovaram sem nenhum voto contrário. Então, quer dizer, qualquer alteração para mudar o tipo de investimento deve ser feito com aprovação legal. Aí, claro, algumas frentes são mais abertas. Mobilidade, em geral, tende a ser um pouco mais aberta. Habitação, se fala de atender as comunidades. Não se fala, eu tenho que construir esse conjunto residencial ou tenho que atender por esse método. Não, tem que atender aquela comunidade. E aí, os trabalhos são feitos posteriormente. Agora, o que é interessante, que a gente faz, tendo essa lei, quando você vai fazer, por exemplo, um leilão, a gente sempre tem que pedir autorização e construir junto com o grupo gestor que é paritário, sociedade civil e governo, e prefeitura. Esse grupo gestor, ele aprova, por exemplo, a distribuição dos investimentos e até mesmo a prioridade de intervenção. Tá? Então, a gente tem algumas ordens, isso é sempre feito junto com o comitê gestor, com reuniões que acontecem trimestralmente, podem ter extraordinárias, e aí a gente faz o que a gente chama de prospecto e suplemento. São instrumentos que garantem, inclusive dão segurança jurídica, financeira para a CVM. O prospecto e suplemento são necessários à aprovação da CVM para poder ter um leilão. Então, é sempre uma relação muito amarrada, que a gente tem um compromisso de executar de acordo com aquela ordem. Sempre definido, claro, tem critérios técnicos que a prefeitura pode entender mais razoáveis, mas eles têm um diálogo com a sociedade civil por meio desse grupo gestor. Então, o recurso é muito administrado de uma maneira muito democrática. Uhum. Eu fico ouvindo assim, até assim, os objetivos da SP Urbanismo, a linguagem, né? A gente conhece aqui o Vitor, né, que é nosso colunista, que é economista, né? E a impressão que dá é que, pela natureza da SP Urbanismo, a gente tem uma proximidade muito maior do urbanismo com a economia da história, né? Ou seja, com o custo das decisões, custo da terra, bom, o que a gente pode fazer com uma terra que está ociosa, né? Qual é o custo de deixar uma terra ociosa na cidade, né? E que é um tema recorrente aqui no Caos Planejado, mas que eu diria que não é tão recorrente em outras discussões de urbanismo, né? Os urbanistas, tradicionalmente, têm um vínculo maior com arquitetura e olhar a cidade como um desenho, né? E o dia a dia de vocês parece ter um aspecto mais econômico das decisões sobre o que se faz na cidade, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como que, não só assim, como que as decisões são tomadas, mas também como que a equipe de vocês é estruturada, né? Porque eu imagino que precise de profissionais com ambas competências, digamos assim, para olhar para esses projetos. Sim. Esse tripé é interessante que a gente tenta estruturar aqui. Claro que, como nossas atribuições não são só as operações urbanas, que tem mais essa característica econômica que você mencionou, Antônio, a gente também desenvolve projetos diversos, em solicitação de outras secretarias, do gabinete do prefeito, a gente faz projetos diversos. Nem todos eles têm essa estruturação, porque nem todos eles estão no mesmo contexto. Tá? Agora, o que é interessante em geral, a gente tenta justificar projetos que possam alavancar recursos que retroalimentem esses projetos. Dá um exemplo, a Roberto Marinho agora na Água Espraiada. A Água Espraiada é uma operação urbana que não tem tantos recursos. Mesmo assim, a gente está desenvolvendo, a prefeitura colocou no programa de metas, vai desenvolver um projeto para lá. A nossa expectativa é saber a valorização dos títulos e como isso pode, de novo, dar mais sustentabilidade econômica para aquele empreendimento.
Então, tem sim essa visão, né? A gente estrutura, a São Paulo Urbanismo está organizada em 3 diretorias técnicas ainda de representação de empregados. Temos uma de desenvolvimento urbano, que é a que tem a concepção desses planos, que podem ter instrumentos diversos, como operação urbana. Essa diretoria também faz os projetos, faz tanto o projeto de desenho urbano de uma rua, até o plano, né? Então, ela pensa um pouco para frente. E a gente tem uma outra diretoria de operações urbanas, que é ela que cuida da gestão dos CEPACs, por exemplo, que faz a gestão dos grupos gestores e também executa algumas obras. Então, a gente tem essas 2 técnicas, além de uma diretoria de gestão corporativa, que é mais interna, né? Mais atividade meio. E aí temos, por exemplo, uma gerência de estudos econômicos aqui, com o Vitor, no caso, que é também do Caos Planejado, trabalha, que lida realmente com alguns estudos como esse, né? Entender a valorização, entender a distribuição dos recursos ao longo do tempo. Isso é interessante, não só para esses planos. A gente dá, por exemplo, suporte à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, no caso do Pio Vila Leopoldina, também fizemos modelagens econômicas. É outro caso, a gente tenta dar realmente essa cara. Eu sou arquiteto, então eu tenho um problema também de ter um pouco mais... meu conhecimento é um pouco mais do desenho, mas aprendo aí diariamente com quem é da economia. Os arquitetos aqui são muito preocupados com isso, de fato, então é isso. Não é por não ter a profissão de economista que as pessoas aqui não tenham esse conhecimento, né? A gente tem, por exemplo, aqui no nosso time o Zé Armênio, que é uma pessoa que também é sempre muito preocupada com isso, foi presidente da São Paulo Urbanismo antes. E aí a gente também tem uma preocupação bastante com as modelagens jurídicas, né? Então, os nossos planos, em geral, eles saem com uma modelagem econômica e também saem com uma modelagem jurídica e com uma minuta de lei, né? Então, a gente discute sempre nesses 3 aspectos, né? O legal, econômico-financeiro e o urbanístico, arquitetônico, que é o que você falou antes. Uhum. Não, muito legal. Vamos passar para um exemplo recente aí, né, que vocês têm, digamos assim, publicado a respeito recentemente, que é essa última fase da Operação Urbana Faria Lima e o que vocês têm chamado de Nova Paraisópolis, né? Conta para a gente um pouco sobre o que foi essa última etapa, quanto que você arrecadou, né, e o que isso significa para Paraisópolis, né, e que tipo de projeto vai ser feito lá. Legal. Bom, para Paraisópolis, acho que é interessante contar, a gente explicou um pouco, né, falou um pouco sobre o instrumento, da participação do Conselho Gestor, que é fundamental para definir prioridades, participar de todo o processo, mas a inclusão de Paraisópolis foi algo bastante encampado pelo prefeito Ricardo Nunes, desde 2023, 2022, assim, já se falava muito sobre isso. Era necessária uma atualização da lei da Faria Lima, assim como era necessária da Água Espraiada, por diversos aspectos. Vou citar alguns aspectos aqui, né? As operações urbanas, elas competem, de alguma forma, com o restante da cidade. As regiões se competem entre si, isso é natural. Com os incentivos dados aos eixos de operação urbana, principalmente no Plano Diretor de 2014, você tem regiões muito próximas às operações urbanas que acabaram tendo um desenvolvimento maior, né? Dá um exemplo. A Rebouças com o Largo da Batata. O Largo da Batata, o empreendedor tem que comprar o CEPAC, ele tem que desembolsar o recurso antes, enquanto tem algo automático na Rebouças. Ou então você pega a região do Brooklyn com a Operação Urbana Água Espraiada. Então elas passam a competir. Foram necessárias várias adequações para tornar as operações urbanas mais competitivas. Isso era necessário, caso contrário a gente não conseguiria comercializar os CEPACs novamente. Fizemos essas alterações, e no caso da Faria Lima, é isso que é importante, que tem um saldo maior, porque teve uma valorização histórica maior, e é uma região já com mais infraestrutura, a gente pôde mostrar com dados, evidências, de novo, o abismo que tem entre as 2 margens do Rio Pinheiros, né? Então, Paraisópolis, um complexo, a gente fala complexo Paraisópolis, que são as 3 comunidades, com 130 mil habitantes, praticamente, somando essas 3 comunidades, com uma baixíssima cobertura vegetal, né, com maior tempo de deslocamento, com menor índice de desenvolvimento humano. A gente olhou para esse cenário e viu, bom, por que a gente não pode, então, usar um instrumento, de um lado, mais associado com o mercado imobiliário, que demanda essa atualização, e de outro, investir em um lugar que precisa tanto. E foi o que foi proposto na alteração da lei. Isso foi levado para a Câmara Municipal, foi debatido exaustivamente. Como eu falei antes, foi aprovado sem nenhum voto contrário, isso é muito importante. Essa alteração da lei foi aprovada em 2024,
Depois disso, a gente pega essa alteração da lei e estrutura o leilão da Faria Lima. O que é estruturar o leilão de novo? É ter um estudo de viabilidade que vai falar qual é o preço do CEPAC, né? A gente tem vários cenários, né, para determinar qual é esse preço. A gente passa esse material para a CVM, faz o leilão. A gente fez o leilão em agosto do ano passado, e aí a gente arrecadou, né, 1,7 bi. Foi um leilão tinha acumulado um valor muito alto no último CEPAC, né, aproximadamente R$17.600. É muito alto, pensando que, na média, um CEPAC para 1 metro quadrado adicional, né, imagina 1 metro quadrado já sair com preço desse só para o título. Então, muito alto. Comercializamos ali mais de 90 mil títulos e arrecadamos 1,7 bi, né, com esse valor bastante alto do CEPAC. E aí, com esse valor em caixa, começamos o processo de projeto, né, um pouco já estava sendo um pouco feito antes, mas aí com muita conversa com a comunidade, né, são várias lideranças. Paraisópolis muito heterogênea em termos de lideranças, e é bom que seja, né, são grupos mais ligados às atividades culturais, à música, ao balé. Então a gente tem grupos também de empreendedorismo, tem a liderança do G10 Favelas, tem as... E aí, no caso do lado da prefeitura, são várias secretarias que se envolvem. Exatamente, além da prefeitura, coordenar um projeto tão intersecretarial desse é realmente um desafio. A gente fez um GT, trabalhou bastante com o GT, e aí soltou uma primeira consulta pública, né? A gente está num processo de compatibilizar com o projeto anterior, e aí as intervenções, elas têm 3 eixos principais, né? Paraisópolis é muito denso, não dá para a gente falar intervenções que não tenham... Algumas delas são necessárias alguns reassentamentos, muito pouco perto do total de famílias, mas para algumas intervenções vai ser necessário reassentamento, sempre com recursos da operação urbana. Mas os 3 eixos principais são infraestrutura urbana, quando a gente fala de infraestrutura, drenagem, saneamento, até enterramento de fiação, vai ser super necessário. Paraisópolis tem um traçado muito regular. Se vocês olharem na planta, é muito interessante, né? Parece a planta de, sei lá, de cidades antigas, né, ou de bairros planejados, sempre com uma malha muito rigorosa, né, que só cede em alguns trechos que a topografia é realmente muito acentuada, como o Grotão. Mas aquelas vias têm aproximadamente 7,5 metros de caixa, né, e 7,5 metros de caixa com um teto, né, que é um conjunto de infraestruturas aéreas muito grandes. Então, a gente precisa enterrar essa infraestrutura para trazer arborização. Saiu no ano passado, em dezembro, faz 2 meses, essa é uma pesquisa sobre uma diferença de até 15 graus de sensação térmica no mesmo horário entre Morumbi e Paraisópolis, que são vizinhos, né, bairros colados. Então, a gente tem um enfrentamento de infraestrutura com uma abordagem climática muito importante para Paraisópolis. Acho que é um caso que ainda vai repercutir bastante por esse contraste que a gente tem um do lado do outro. Além de infraestrutura, a gente fala no trabalho de organização do bairro a partir do Córrego do Antonico, que vai ser uma centralidade importante. Então, também recuperar a qualidade das águas para a população, acho que pode ser um caso bem importante, emblemático, nas favelas brasileiras. E um segundo eixo, que é de equipamentos públicos, né? Aí, sim, especialmente nesse caso, ouvi muito a comunidade, e ouvi muito as secretarias fins, vamos dizer assim, Secretaria da Cultura participando muito, assistência social, educação, saúde, enfim, abastecimento, né, tem o armazém solidário. São vários equipamentos públicos que, para a decisão de onde colocar, precisam de uma análise urbanística sofisticada, porque a depender da topografia, a depender das dinâmicas sociais daquele lugar, cada um faz mais sentido em determinada posição. Então, a gente tem planejado cada um desses equipamentos. E o terceiro eixo que a gente fala é de habitação, né, para ter os 2 primeiros eixos, pode ser necessário algum reassentamento, fora as pessoas que já estão na fila do aluguel. Então, para que as pessoas continuem morando lá, ou no entorno imediato, né, nas imediações ali da Avenida Hebe Camargo e Giovanni Gronchi. Então, são esses 3 eixos com um eixo transversal, que é esse ambiental, que realmente pensar o ambiental e pensar esse abismo de como as pessoas sentem os efeitos das mudanças climáticas, não é só infraestrutura, não é só arborização, também passa pela própria qualidade das casas. Então, tem um lado de pensar de fora para dentro e outro de dentro para fora, né? Permitir ventilação cruzada, ter a troca por exemplo, das coberturas. A gente mediu, semana retrasada, na mesma rua, 7 graus de diferença de uma casa para outra, só pela telha diferente. Então, assim, a gente tem estudos,
o eixo ambiental ele perpassa os outros três, né? Então, está organizada basicamente nesses três eixos e com bastante discussão realmente com a comunidade. Não, muito legal o potencial de resultado desse projeto. E você comentou, né, que é de fato um projeto entre várias secretarias. E no caso, quem faz, digamos assim, que é o maestro das secretarias é a SP Urbanismo, no caso? Nesse caso, sim, Tá. ele é tão intersecretarial que nesse caso não fazia sentido ter a Secretaria da Saúde com equipamento e a Secretaria da Habitação com algumas unidades de reassentamento. Enfim, nesse caso fez sentido ter um projeto integrado e nesse caso acho que a gente retomou um pouco dessa característica da EMURB de coordenou tanto o processo de mudança de lei, processo de comercialização dos títulos, né, o leilão, até o projeto e a obra. Então, tudo São Paulo Urbanismo, mas sempre vinculado à secretaria também. Então, eu particularmente vejo isso como super positivo, né? Porque, assim, pelo que eu converso aí com gestores públicos, né, vereadores, pessoas do setor público, sempre tem um pouco essa dificuldade, né? Uma competição entre secretarias, né? Quem é que vai coordenar, como é que a decisão é tomada, né? E não as municípios, né? Poucas vezes tem assim uma entidade que assim é delegada essa atribuição, né? Para um projeto. Então, enfim, pelo menos te ouvindo, parece um resultado positivo. Sim, é positivo, e é como eu falei, né? Como a gente fez o ciclo desde o começo e participou da captura desses recursos para financiar os investimentos, e aí se soma a isso também coisas pessoais, né? Que vão cruzando. Nossa secretária é a Beth França, né? Uma pessoa que trabalhou muito em comunidades, tem uma experiência incrível, talvez a maior especialista no país no tema de urbanização. Então, ter ela como secretária também ajuda muito a dar esse resguardo para que a gente siga no caminho certo e ter uma abordagem realmente de secretarial, como ela fez em vários programas. Você pega o sucesso que é o programa Mananciais, na Zona Sul de São Paulo, né? Um programa que também, por meio de um contrato que mais vinculado à SEAB, mas porque aí, sim, o peso do investimento estava muito maior em habitação, mas mesmo estando em habitação, consegue entregar creches nos térreos dos prédios, UBS, agora até o CEL, consegue viabilizar até o projeto hidroviário no Cantinho do Céu, quer dizer, parques, isso é incrível. Então, a BET traz muito isso para essa abordagem agora, em que, na verdade, a infraestrutura pesa mais do que a habitação, pesa bem mais. A gente está falando aí de 4-1, 3-1, a proporção de investimento no espaço público e no espaço privado. Então, realmente, a gente tem tido a confiança muito grande de todas as secretarias nesse projeto integrado. Não, muito legal. Um baita case. E Pedro comentou, né, que para mudar a lei, vocês trouxeram aí dados e evidências para falar sobre Paraisópolis, né? E eu sei que vocês têm uma cabeça muito, vou chamar aqui de orientada para dados, né? Que tipo de dado vocês costumam monitorar, levantar? Que fontes de dados vocês acessam? Vocês têm acesso aos dados de outras secretarias para bolar os relatórios? Vocês produzem dados diretamente como SP Urbanismo, né? Acho que é interessante falar um pouco disso também, que é um tema que, pelo menos no Brasil afora, a gente ainda precisa desenvolver bastante. Não, mas a gente também, né? A gente trabalha mais com dados secundários fornecidos por outras secretarias, com uma interpretação territorial. Em geral é isso. Dados, a gente trabalha com dados secundários também, alguns, no caso de estudos do mercado, para concepção de planos também tem alguns, pode ser feitos com empresas que trabalham com comercialização de imóveis, por exemplo, mas para Paraisópolis, sempre dados secundários, né? Então a gente trabalha com dados da RAIS para falar de desenvolvimento econômico, né? Dados do IDH, etc., dados do IBGE, dados do metrô, enfim, são dados diversos que a gente compilou em um estudo territorial para poder ter esse conhecimento, né? Acho que foi sempre super abraçado, mesmo o setor empresarial que poderia ter alguma resistência por se estar aplicando recursos fora do local de arrecadação,
também viu com bons olhos, né? Realmente não dá para ver a operação urbana como uma bolha, né? E sim ela num contexto maior. Acho que o instrumento urbanístico, esse pode ser mais potente, e é o que a gente tem tentado fazer. Uhum. Eu conheço também algumas plataformas que a Prefeitura de São Paulo tem, que é o GeoSampa, que é bastante conhecida, né? E tem o portal ali também da gestão urbana, que tem uma série de Sim, indicadores relacionados ao plano diretor, né? isso. Isso são outras secretarias que desenvolvem esses indicadores e que também alimentam vocês, por exemplo, Sim. para trabalhar. Sim, o GeoSampa, por exemplo, ele é organizado pela Secretaria de Urbanismo, né? Tem uma coordenadoria específica, chama GeoInfo, que é muito interessante, né? Acho que o GeoSampa é um orgulho para todos nós, gestores públicos aqui de São Uhum. Paulo, mas é sempre trabalhando com as outras pastas, que é interessante, porque ele é sempre uma plataforma aberta que se atualiza constantemente. A gente também tem o Infocidade, né, compila outros tipos de dados, enfim, alguns portais diferentes em que a gente usa diariamente, né? Então, Uhum. o máximo que a gente puder fortalecer dessa cultura de dados é importantíssimo para que a gente consiga ter respaldo e consiga produzir projetos cada vez melhores e aderentes à realidade e necessidades. Legal, legal. Bom, e Pedro, comentou aí dessa operação urbana que foi ano passado, né? Vocês lançaram ela, agora né, tem esse projeto ainda de implantação. Fala um pouco sobre digamos assim, o ciclo de trabalho de vocês, né? Porque que tem essa operação urbana, digamos assim, que foi lançada, aí agora tem uma fase de execução, tem outras ainda que virão pela frente, que você já está assim no radar de vocês, né? Imagino que tem assim projetos, tudo meio andando ao mesmo tempo, né? Mas em ciclos, né? E considerando que a operação urbana é talvez um dos carros-chefes, né? Da Superurbanismo, como é que está isso agora, por exemplo, dentro da empresa? Olha, Antônio, a gente tem que olhar a operação urbana o título, CEPAC, ele está competindo com diversos outros setores econômicos, né? É mais do que o setor tradicional. Compete mais do que o setor tradicional. A gente vendeu um título a 17.600 com uma taxa de juros de 15%. Né? É importante falar isso porque quando se compra outorga, eu vou voltar na discussão da diferença de outorga e CEPAC. Quando se compra outorga, o momento que você paga está mais próximo da execução do empreendimento. Quando se compra um CEPAC, você está aguardando um leilão que muitas vezes você não sabe exatamente quando vai ser o próximo, pensando na lógica do empreendedor. Então, ele pode ter um custo de carregar esse valor que foi investido em título por muito tempo. E com uma taxa de juros muito alta, isso pode ficar aumentar muito o risco para o empreendedor. Então, a operação urbana, na verdade, no contexto atual, ela tem dificuldade de se viabilizar. Então, não temos a perspectiva. A gente tem a última operação urbana aprovada, foi a bairro do Tamanduateí, faz 2 anos. E ainda tem um setor com uma capacidade de desenvolver bastante grande ali, perto de Ipiranga, Moca, ainda tem essa atratividade. Mas, no geral, eu acho importante que isso é um canal técnico, então a gente pode expandir bastante o debate. Pega, por exemplo, a Operação Urbana Água Branca, é muito difícil de competir a Operação Urbana Água Branca com a região ali da Lapa, e aí até chegando um pouco Perdizes, Sumaré, porque é um local que ainda carece de investimentos e que, ao mesmo tempo, tem um trâmite que pode ter mais risco para o capital. Então, é importante porque a gente só tem uma Faria Lima em São Paulo, só tem uma Faria Lima no Brasil, só tem uma Faria Lima na América Latina inteira. Então, se a gente falar da operação urbana só como se fosse a Faria Lima, a gente pode cair na tentação de achar que o modelo pode se replicar para vários lugares com a mesma lógica. A gente tem entendido que não. Só vê os resultados de alguns últimos leilões. Né? Então, a gente não é que o preço está sempre aumentando e a procura aumentando. Não é isso. Então, a operação urbana tem que se reinventar. A gente está num momento importante. A gente está agora em 2026. Né? O plano diretor de São Paulo vai ser revisto em 2029.
Então, a gente tem 3 anos para amadurecer muito o que são esses instrumentos, o que foi são instrumentos do próprio Plano Diretor de São Paulo, externos à operação urbana, que, como eu falei antes, competem. Né? Acho que é um momento da prefeitura, inclusive, isso, ter uma análise bastante aprofundada com vários outros setores, para saber exatamente os caminhos pós-2029. Mas a operação urbana deve caminhar junto com o plano diretor. Se você ativa um eixo do lado da operação urbana, é muito capaz que esse eixo extraia um pouco do potencial que poderia ter aquela operação urbana. Então, quando você perguntou, tem mais que vocês estão desenvolvendo? Eu acho que talvez seja o momento da gente se reinventar. A gente tem que abrir a SP Urbanismo, a empresa, de novo, para outras formas primeiro, de se viabilizar e de desenvolver projetos de infraestrutura em outros locais que a gente possa ter essas capturas também, mas talvez por outros modelos. Né? Eu acho que é importante essa diversificação. É importante, eu falei de 2029 do Plano Diretor de São Paulo, é importante que o município também, todos os municípios, não só São Paulo, mas estejam bem atentos às mudanças na reforma tributária. A gente vai ter uma diferença brutal de arrecadação. Então, a propriedade do solo criado ainda é municipal. Né? Então, talvez seja um elemento chave para viabilizar projetos de infraestrutura nas cidades. Eu entendo que a São Paulo Urbanismo deva se aproximar cada vez mais desses projetos de infraestrutura e mediante instrumentos urbanísticos diversos. A operação urbana é um deles, pode falar que teve sucesso em alguns, fracasso em outros, mas eu acho que ela deve estar sempre atualizada diante do cenário nacional também. Não, muito interessante a reflexão, né? Porque quem olha de fora, ou assim, acho que tem muitos vereadores e gestores públicos e pessoas de outros municípios, né? Que ouvem a história de operação urbana e dizem, vamos replicar isso aqui, né? E eu tenho entendimento que realmente não é tão simples. Porto Alegre agora está estudando uma operação urbana ao longo da Ipiranga e, enfim, apesar de algumas críticas, né? Acho que é comum ouvir críticas de que as operações urbanas vão beneficiar um setor X, setor imobiliário, alguma coisa assim. A própria prefeitura está prevendo um investimento próprio, né? Pegando um financiamento de mais de 1 bi em infraestrutura para meio que para dar uma certa garantia, né, para o incorporador. Olha, a gente vai investir de qualquer maneira. Né? Então, me ajuda a investir aqui nesse lugar para realmente viabilizar esse projeto. Foi assim, eu não sei se isso já foi feito em São Paulo, né, como se fosse uma turbinada na operação urbana, mas foi né, o que eu estou acompanhando que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Essa turbinada existiu. De São Paulo, nos anos 90, construiu, né, teve o prolongamento da Faria Lima, com recursos que ainda não eram do CEPAX. Teve essa turbinada, sim, e acho que é importante. As operações urbanas sempre podem receber recursos, claro, de outros fundos, isso não é um problema. Às vezes é essa turbinada que você citou aqui, que é um catalisador para a valorização posterior, né? Eu acho que realmente isso é bem possível. Você comentou de outras cidades, a gente recebeu aqui, se não me engano, há 2 anos atrás, a prefeitura de Itapema. Bom, vizinho ali a Balneário Camboriú, né? Sim, está crescendo um monte também, né? Claro, ali é um lugar que realmente, eu acho que tem muito sentido, né? Tem muito sentido. Alguns lugares específicos do Brasil, realmente é muito coerente você atrelar essa expansão com uma captura acelerada de recursos que possa financiar infraestrutura, habitação social, né? Áreas verdes, proteção ambiental, acho que muito pode ser feito, né? Acho que realmente é um instrumento que pode ser potente. E em Porto Alegre, essa ideia da garantia é realmente muito boa. Espero que dê certo aí. Legal. Pedro, o ouvinte aqui, Percival, mandou uma pergunta em relação ao processo da Rua Uberadinha do INSPER. Eu não conheço esse projeto, então eu não sei se tu poderia comentar a respeito. Posso. Esse, na verdade, é feito pela Secretaria. A gente se divide em alguns projetos, mas é pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. A gente tem feito alguns modelos de acordo de cooperação técnica aqui em São Paulo, que acordo de cooperação em que algumas OSs têm que ser uma organização social da sociedade civil, que propõem
intervenções urbanísticas, né? E aí, a depender, alguma associação doa um projeto, às vezes doa o projeto e a obra, às vezes doa o projeto, a obra e a manutenção. E aí não é uma doação simples, né? Tem que seguir todo um rito, com muita participação social. E o processo da Rua Beirabinha é um desses, foi proposto pelo INSPER. Assim como a gente tem amanhã uma audiência pública do Largo São Francisco, proposto pela Universidade de São Paulo, a gente já teve um bulevar feito pelo Itaú e pelo Sesc na Travessa da Avenida Paulista, teve um bulevar proposto por uma igreja no bairro de São Judas. Enfim, é um modelo que tem se replicado. O MASP também vai fazer um, através da Avenida Paulista. É um modelo que tem se replicado, a gente espera muito, e todos eles com um caráter muito forte de tornar ruas, então, voltadas para carros em espaços de permanência de grandes instituições. É sempre muito bem visto, assim, por nós. Esse da Rua Beirabinha é mais um deles, e a gente espera muito. O Beirabinha não tá muito próximo ali da Operação Urbana Faria Lima, né? Então, que isso se replique e a gente tenha uma cidade mais verde, mais voltada para pedestres. Então, é realmente um caso que pode ser muito interessante, né, de projeto, obra e gestão nos próximos anos, tendo a sociedade civil junto com o poder público. Muito legal, Pedro. Pedro, é um prazer te ouvir, né, e saber dos projetos da SP Urbanismo, papel dela. Poderia comentar alguma, enfim, tem algum assunto relevante que eu não te perguntei que você acha que seria relevante compartilhar com os nossos ouvintes? Eu acho que tem um ponto importante, a gente falou de favelas, falou de alguns desses projetos junto às águas, nas operações urbanas, que é interessante, a gente tem coordenou junto com a Secretaria do Plano Hidroviário, que é algo importante também, e tem um terceiro que a gente não falou muito, que foi sobre o centro. O centro, ele tinha uma operação urbana, a operação urbana deu lugar a um outro instrumento, porque ela também não tinha mais essa capacidade de arrecadação por CEPACs. Os instrumentos foram revistos, né, e foi feita uma área de intervenção urbana. Também é um sistema de arrecadação e destinação de circuito fechado, então o que eu arrecado aqui no centro também é investido no centro. E é interessante, a gente tem feito outros mecanismos, né? De novo, não é só deixar uma conta com muitos investimentos, mas promover o desenvolvimento, às vezes, nem é só sobre esse aspecto. A gente tem a Secretaria tem tocado o programa da subvenção no centro, né? São mais de 5.000 unidades licenciadas em retrofit, tanto pelo programa Requalifica, que são isenções de IPTU, ISS, etc., mas passando também pela subvenção, que a prefeitura praticamente entra como sócio no retrofit, tem todo um cálculo para chegar enquanto a prefeitura vai subvencionar, e o que a gente tem visto é uma transformação importante. E aí a gente, com a secretaria, trabalha não só contribui nessa área de retrofit, mas também em projetos e obras de algumas ruas. A gente fez um projeto também do VLT aqui no centro. A gente vai ter boas notícias em breve. Parque Dom Pedro também é algo importante. Então, eu acho que essa passagem, né, o que é o PIO, as áreas de intervenção urbana, são uma nova roupagem de instrumento urbanístico, que, com certeza, talvez ela seja uma resposta, porque ela tem a mesma característica de conselhos gestores, de circuito fechado, de programa de intervenções que segue uma lei, mas não dependendo só de uma comercialização de CEPAC, etc. Acho que isso pode ser um capítulo importante dos próximos anos. E no centro é o PIO Central que rege isso. Sabe que eu nem tinha te perguntado do centro, porque o que tinham me... Enfim, eu não acompanho o dia a dia assim, do centro de São Paulo, mas o que tinham me comentado é que haveria, não uma confusão, mas é um pouco isso que tu falou, assim, uma certa sobreposição de projetos, né? Operação Tem urbana, uma sobreposição. né? E isso, às vezes, até assim, dificulta a avaliação, né, do que está acontecendo naquela área. Tem uma sobreposição, mas na verdade, mas não tem mais a operação urbana. O PIO entrou no lugar da operação urbana. É o PIO Setor Central, e dentro dele tem o Requalifica, que é um perímetro um pouco mais interno, distrito com mais incentivos. É isso. Tá. E tu sabe que eu vi essa notícia da subvenção de retrofits, e aí eu fiquei pensando aqui, vou fazer uma provocação, né? Não seria assim vou chamar aqui de um custo alto para poucas unidades, né? Porque assim,
poder público faz, né, e a escala de intervenção que vocês fazem, normalmente é assim, puxa, vou atualizar a infraestrutura de Paraisópolis, né, eu vou melhorar a habitação de sei lá quantos mil famílias, né, e o Requalifica, não sei se é Requalifica Centro, mas essa subvenção direta, né, ela, por ser, assim, retrofit é uma coisa cara, né, é caro de fazer, né, e quem faz isso, historicamente, é o setor privado. Aí eu fiquei pensando assim, cara, é difícil avaliar qual prédio, vou chamar aqui, merece, né, merece a subvenção, né, e qual, sei lá, teria um potencial natural, né, de se viabilizar sem essa subvenção, para ter, no final do dia, assim, não sei quanto acaba sendo destinado por unidade, mas eu imagino que não seja um valor irrisório, né? Enfim, são pensamentos aí que vieram quando eu vi a notícia desse programa. Eu vi a gente tem alguns números aqui, a última conta que eu tinha feito era cerca de 15 mil por unidade. Residencial, só que não estava, você tem subvenção a outros usos que não são os residenciais, né? Eu acho que o que importa, Antônio, não é só trazer gente, né? Você tem o custo desses imóveis, quantos imóveis desses 50, já passou de 50, o custo deles fechados também é bastante alto, né? E o custo das externalidades de não ocupar o centro também é muito alto. Acho que a gente tem todo um trabalho de demonstrar, de contabilizar essas externalidades agora, acho que é muito importante, mas falar qual pode, qual não pode, é uma regra, eles vão pontuando. Então, você destina, os editais têm um percentual que é para HMP, HES1, HES2, R2V e usos NRs, que a gente fala, não residenciais. E aí, os edifícios vão pontuando. Quer dizer, ele tem a fachada ativa, ele tem... Qual que é o uso dele? Ele pode pontuar mais ou menos. Dá um exemplo. Um prédio como você deve conhecer bem, o Virgínia, ou da Telesp, aqui no centro, que são R2Vs clássicos, que tem um preço que pode chegar até... Desculpa, o que é R2V? R2V é um residencial vertical, sem estar limitado por faixa de renda. Ou seja, okay. um alto padrão vai ser residencial é preço de mercado. Ele pode exercitar o que ele quiser. Ele é um clássico R2V. Esses empreendimentos eles pegam cerca de 10%. Eles não conseguem chegar nesses 25%. 25% vai chegar se ele for HIS, porque daí traz um benefício que vai muito além do que a própria ocupação. Tem um benefício social também enorme. Ele vai pontuar se for tombado, se tiver área envoltória, enfim, tem vários requisitos que vão se combinando. Então, acho que os resultados são positivos. A Secretaria tem feito um trabalho bom, muito bom, e talvez possa ser um tema aí para uma próxima conversa com a secretária, não sei, acho que pode ser interessante comentar sobre isso também. Bem legal, bem legal. Pedro, super agradeço a tua presença, obrigado mais uma vez, e antes de terminar, eu queria te pedir uma recomendação, um livro, né, alguma, enfim, filme, série, né, algum artigo que tu leu recentemente que poderia inspirar aí nossos ouvintes. Deixa eu ver um livro legal, diferente do óbvio, né? Deixa eu pensar. Alguma referência? Eu vou falar de um livro que eu gosto muito, é sobre São Paulo, mas acho que expõe vários conflitos entre urbanismo, infraestrutura, no meu caso, águas, é um tema que eu sou bastante apaixonado, então eu vou falar de um livro que chama Meandros dos Rios nos Meandros do Poder. É um livro de uma geógrafa que chama Odete Seabra. Ela fala bastante sobre o processo de urbanização de São Paulo, principalmente nos anos 20 até os anos 50, o processo de expansão de São Paulo na Zona Oeste, com a empresa Light, que era uma empresa de infraestrutura, de energia, recursos hídricos, que era acompanhada por uma empresa, a companhia CIT, que era o braço imobiliário. Então, acho que se eu falei tudo isso no papel que eu estou hoje, tem um pouco disso, de projetar infraestrutura, de pensar como é que você financia, eu acho que esse é um livro assim, indispensável para todo mundo. Meandros dos Rios nos Meandros do Poder. E aí trata também do aspecto
que no Brasil é muito complicado, né, de algumas relações entre, no caso, que era entre a Light e o poder público, acho que isso tem que ser revisitado toda vez. Então, acho que eu fico com essa dica aí, um livro que eu sou apaixonado, já li algumas vezes, incrível. São histórias de barqueiros e pescadores do Rio Tietê e como eles passam a ser afetados por projetos de urbanização que tinham a terra como principal produto. A terra infraestruturada, né, com o aparato para poder expandir São Paulo. Acho que esse é muito legal. Muito legal. Já vou colocar no meu carrinho aqui. Obrigado. Legal. Isso aí, cara. Valeu, Pedro. Obrigado. Sucesso para vocês na Urbanismo. Bom trabalho. Valeu. Abraço. Nesse episódio, conversamos com Pedro Fernandes. Esse episódio vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E também Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.